Fala aí, gente, tudo bem? Como vocês estão no domingão? Aproveitaram bastante com a família de vocês? Aproveitaram bastante sozinhos? Estão assistindo alguma partida de futebol? Eu espero que alguma das alternativas, hein? Porque senão... E aí, hoje eu quero falar um pouquinho sobre 3 notícias para vocês do Corinthians, porque esse fim de semana foi bem ralinho de notícia, não teve jogo, vai ter o Campeonato Paulista já. Eu queria falar um pouquinho sobre 3 notícias do Corinthians no vídeo de hoje. Sobre o Memphis, que falou do André, depois do Fabrício Romano ter falado alguma coisa sobre a venda dele no Milan. Queria falar também sobre a escalação do Corinthians para quarta-feira, a provável escalação. E eu também queria falar sobre o Zaccaria. Ele que está se destacando muito nos treinos. Vamos entender um pouquinho as 3 situações. Vamos começar primeiro falando do Memphis e do André. O Fabrício Romano postou uma notícia falando e confirmando o interesse do Milan pelo André e a proposta que era de 15 milhões de euros mais 2 ali em variáveis, para resumir um pouco a proposta. O Memphis, ele foi no X, antigo Twitter, e fez uma publicação exaltando o jogador e dando uma dica para o clube e para a diretoria ali. Não sei se é uma alfinetada, uma dica, mas a notícia que se segue é a seguinte, ele fala: André é um dos maiores talentos que eu vi até aqui na minha carreira. Muitos clubes virão pela nossa jovem estrela, então eu espero que nós não apreciemos ele por dinheiro rápido. Ele é jogador de valores grandes, honestamente. Aí você pega uma declaração dessa e manda para todos os dirigentes que queriam aceitar 17 milhões para um jogador que o Memphis. Você tem ideia do tanto de jogador que jogou? Vou só passar para vocês dos times que eu me lembro, tá? PSV, Lyon, ele passou pelo Atlético de Madrid, passou pelo Barcelona, passou pelo Manchester United, ele tá no Corinthians. Pra ele falar que o André é uma das melhores revelações que ele já viu na carreira dele, ó, abriu o olho, viu, minha querida diretoria? Tem que vender ele bem, e no fim do ano, de preferência, né? Tem que tratar o moleque com carinho, com afago na cabeça, porque o moleque é bom, e se ele continuar rendendo, os frutos pro clube vão ser tão grandes que o Corinthians vai conseguir pagar uma pá de dívida. Estava vendo uma notícia recente que o Bayern de Munique queria pagar 10 milhões de euros para um jogador que não estreou no profissional do Benfica, jogador da base, e o Corinthians queria aceitar 15 milhões. Por que eu tô dizendo 15? Porque os 2 outros eram em metas. 15 milhões por um jogador que já tá jogando em alto nível no Brasil. Então os times brasileiros, principalmente o Corinthians, que é o que eu mais acompanho, tem que saber vender. Nosso querido Zacarias da Fiel, o Zaccaria Labiá, mais conhecido como Zaca nos treinos, tá impressionando o Dorival e a comissão técnica dele, hein? Gente, como eu já havia previsto, é um jogador que, se o Memphis indicou bagre, ele não é. Ele chegou já impressionando bastante. Pelo que eu entendi, a rapaziada tá vendo ele lá, tá vendo ele treinar, tá vendo que ele tá se adaptando muito rápido. Ele começou a treinar com os companheiros faz pouquíssimo tempo, né? Faz aí papo de menos de um mês, ali 2 semanas, mais ou menos 15 dias. E ele já tá se adaptando muito bem. Uma hora ou outra ali, pelo condicionamento físico dele tá abaixo, porque ele jogou pela última vez em novembro de 2025, ele oscila, mas ele tá indo muito bem. E o Zaccaria, é como eu falei nos últimos vídeos que eu citei o atleta, eu não conheço ele, não sei de onde ele jogava, só sei que ele é parceiro do Memphis e jogou com ele na época do PSV, só isso. Vi uns vídeos vendo que ele passou pelo Trash, que ele passou pelo Sport e não teve sucesso, que um dos melhores momentos da carreira dele foi justamente pelo PSV. Então vamos esperar, né? Dia 11 muito provavelmente ele deve começar no banco. Nós temos algumas baixas para o dia 11, algumas altas, e é isso que eu vou puxar agora para a nossa terceira info, que é provável escalação do Corinthians, algumas altas e algumas baixas para esse próximo jogo de quarta-feira, 9h30 da noite. As baixas que nós temos são o Lingard, né? Ele ainda não pode estrear, ainda tá fazendo uma espécie de pré-temporada. O Hugo lateral, aquele que fez uma cirurgia no joelho. E o Matheus Pereira. Matheus Pereira é esse que tá iniciando as atividades para voltar a campo. Então acredita-se que ele não vai voltar nessa quarta-feira.
O Alan, ele tá treinando em separado porque ele teve uma queda, uma queda no meio do treino, e ele tá treinando em separado dos demais. Não se sabe se ele vai jogar na quarta-feira, mas é uma possibilidade. Enquanto o Yuri Alberto e o Caio César estão com o mesmo problema. Eles estão em dúvida, porque eles estão em transição física. A gente sabe que o Yuri Alberto se lesionou diante do São Bernardo, o Caio César se lesionou diante do Capivariano, jogando ali 15, 20 minutos, e eles estão em transição física, e são essas mais ou menos as dúvidas. Além do Ranieri. Ranieri está se recuperando de dores, e a gente não sabe se ele vai jogar ou não. Se o Ranieri não jogar, nem o Alan, a escalação provavelmente vai ser Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. A nossa titular, né? Nossa zaga titular. No meio-campo, infelizmente, sem o Alan e sem o Ranieri, sobra o Charles para jogar. Charles. Rodrigo Garro lá na frente, mais atrás Bidon e André, né? Na construção de jogada. E lá na frente no ataque, Memphis e Vitinho. Não se sabe se o Corinthians vai voltar a fazer aquela tática do Memphis de centroavante único. Não se sabe se ele vai estar com a vontade de jogar esse jogo com o Curitiba, né? Que depende muito da vontade do jogador também, infelizmente. Ou não sabe se vai jogar num 4-4-2, né? Num 4-1-3-2. Não sabe se o Corinthians vai querer jogar atacando mais, defendendo mais. Porque o Curitiba tem ganho partidas do Campeonato Paranaense. A única partida do Brasileiro, pelo que eu puxei da info, que ganhou foi do Cruzeiro. Quem não ganha do Cruzeiro? O Corinthians empatou com o Cruzeiro com o time reserva. Então é isso, gente. Eu acredito que o Corinthians vai fazer uma boa partida quarta-feira. Pra sequência que tem o Coxa, aí tem o Santos na Vila, tem o Flamengo, aí depois tem o Fluminense, tem uma pá de jogo difícil antes da parada pra Copa do Mundo. Tem que mostrar serviço. Os jogadores que estão voltando de lesão, o Zaccaria tem que mostrar que vieram, se eles quiserem titularidade. Vamos ver como é que vai ser. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês curtiram, por favor, deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos. Muito obrigado para quem achou até aqui. Vai Corinthians. E vamos ver se o Timão vai ganhar, né? Essa partida contra o Curitiba. Eu vou cobrir tudo para vocês. Tamo junto, fiquem com Deus. Ótimo fim de domingo.